Você já se pegou assistindo aos Simpsons e pensando: como é possível que este desenho consiga prever acontecimentos que só acontecem anos depois na vida real? Desde sua primeira exibição em 1989, a série de Matt Groening tem encantado milhões com sua sátira ácida, humor inteligente e personagens inesquecíveis. Mas, ao longo das décadas, fãs e pesquisadores começaram a notar algo que vai muito além da comédia coincidências surpreendentes entre episódios antigos e acontecimentos futuros. Hoje, no canal Segredos Revelados, vamos mergulhar no código secreto dos Simpsons e descobrir se, por trás do humor, existe realmente uma habilidade quase profética. Prepare-se! Algumas das revelações podem mudar sua maneira de assistir a série para sempre. O que chama atenção é a quantidade de eventos que, de forma assustadora, se tornaram realidade anos depois de serem exibidos. Por exemplo, em 2000, no episódio Bart to the Future, Lisa assume a presidência dos Estados Unidos e menciona que herdou uma economia problemática de Donald Trump. 15 anos depois, Trump realmente se tornaria presidente, e a referência ao cenário econômico parecia ter saído direto da ficção. Coincidência? Alguns acreditam que sim, mas a repetição de episódios com previsões precisas começa a soar perturbadora. Outro caso emblemático envolve a pandemia de gripe suína, prevista no episódio Lisa S. Sachs, de 1993, onde a cidade de Springfield enfrenta uma doença que se espalha rapidamente, ou a famosa previsão da vitória de Sergey Brin e Larry Page com o Google, exibida de forma indireta, antes mesmo de a empresa se tornar gigante mundial. São detalhes pequenos, aparentemente triviais, que se tornam inacreditáveis quando se confirma que a realidade seguiu o roteiro animado anos depois. Mas como os Simpsons fariam isso? Muitos pesquisadores apontam para o fato de que a equipe de roteiristas é composta por profissionais extremamente inteligentes, atentos a tendências, cultura pop, política e ciência. Ao criar histórias satíricas, eles muitas vezes extrapolam acontecimentos futuros com base em probabilidades, padrões históricos e análise de comportamento humano. É como se os roteiristas fossem observadores privilegiados do mundo, capazes de unir pistas e projetar cenários futuros com precisão assustadora. No entanto, há também teorias mais conspiratórias. Alguns acreditam que a série teria acesso a informações privilegiadas, ou até mesmo que seus criadores estariam, de alguma forma, conectados a forças que conhecem eventos futuros, uma espécie de código secreto transmitido nas entrelinhas dos episódios. Há quem interprete certas imagens, diálogos e referências como mensagens codificadas, destinadas a quem consegue decifrar o padrão. Por exemplo, os episódios apresentam números, datas e símbolos que, em retrospectiva, parecem estar relacionados a eventos reais. É como se existisse um mapa oculto do futuro, escondido nas risadas e nas piadas da família mais famosa de Springfield. Alguns dos casos mais emblemáticos envolvem tecnologia e política. Em 1994, um episódio mostrava um relógio inteligente que se conectava a um smartphone, quase 2 décadas antes do lançamento dos dispositivos modernos. Outro episódio do 1998 mostrou uma tela sensível ao toque, muito antes de se tornar realidade. Quando analisamos os acontecimentos de maneira cumulativa, percebemos que não se trata apenas de sorte, mas de uma série de previsões consistentes, algumas de natureza tecnológica, outras de natureza social ou política. Mas nem tudo é previsível por análise racional. Alguns eventos parecem simplesmente desafiar a lógica, como a eleição de Donald Trump em 2016, mencionada de forma quase casual em um episódio do ano 2000, ou a aquisição da 20th Century Fox pela Disney, algo que os Simpsons mostraram anos antes de acontecer. Em muitos desses casos, fãs começaram a catalogar os episódios e a criar listas de previsões feitas pelos Simpsons, e o número de acertos surpreendeu até mesmo os críticos mais céticos. Outro exemplo intrigante é a previsão do escândalo da NSA e vigilância em massa. Em um episódio de 2007, Homer é mostrado sendo monitorado por câmeras e sistemas de vigilância que lembram os programas modernos de espionagem eletrônica. Quando os programas de vigilância em massa foram expostos anos depois, os fãs apontaram o episódio como uma previsão quase profética. A coincidência entre a ficção e a realidade começa a se tornar um padrão, sugerindo que a série de alguma forma capta tendências globais antes que se tornem públicas. Mas por que o público se fascina tanto com essas previsões? Talvez porque nos faz sentir que existe um código secreto escondido no cotidiano, uma conexão entre entretenimento, cultura e realidade. Assistir aos Simpsons se torna mais do que rir das trapalhadas de Homer ou das ironias de Lisa. Torna-se uma caça aos indícios do futuro, um desafio para descobrir quais acontecimentos da vida real
já foram anunciados pela série. E quanto mais se estuda, mais perguntas surgem. Os roteiristas estão realmente prevendo o futuro? Ou somos nós que interpretamos o mundo de maneira a encaixar essas coincidências? Há quem vá além e sugira que a própria produção da série teria interesses em influenciar a sociedade. Ao mostrar certas tecnologias, eventos políticos ou crises sociais, os roteiristas estariam, de forma sublime, preparando o público para aceitar mudanças futuras. É uma leitura conspiratória, mas que explica por que tantas previsões parecem assustadoramente precisas. É quase como se a série fosse um manual do futuro, disfarçado de entretenimento familiar. Além disso, os Simpsons sempre fizeram questão de misturar realidade e exagero de maneira muito sutil. Isso significa que pequenas referências, números e símbolos espalhados nos episódios podem passar despercebidos, mas, quando revisados com o olhar do tempo, parecem ter sido intencionalmente colocados para sinalizar algo. Essa atenção ao detalhe é parte do que torna a análise do código secreto dos Simpsons tão fascinante. Quanto mais você estuda, mais padrões começam a aparecer. Outro ponto que chama atenção é a longevidade da série. Com mais de 30 temporadas, os Simpsons tiveram tempo suficiente para observar tendências e evoluções da sociedade. Os roteiristas acumulam conhecimento sobre política, tecnologia, comportamento humano e economia, o que lhes permite criar cenários ficcionais que se tornam plausíveis. Quando a realidade acompanha essas ideias, o efeito é quase mágico, como se eles tivessem a capacidade de antecipar acontecimentos, menos mesmo que apenas por interpretação de tendências. Mas também existem casos que desafiam qualquer explicação lógica, como previsões esportivas ou acidentes. Alguns episódios mostram resultados de jogos importantes, eventos de entretenimento e até catástrofes naturais, que ocorreram anos depois com detalhes semelhantes aos mostrados na série. Fãs dedicados catalogam essas ocorrências e apontam que o número de acertos vai muito além do que seria esperado por mera coincidência. O que nos leva à pergunta central: existe realmente um código secreto dentro dos Simpsons? Ou tudo isso é apenas resultado da interpretação humana, buscando padrões onde eles podem nem existir? O fascinante é que essa discussão não é apenas entretenimento, ela nos faz refletir sobre o poder da cultura pop e sua influência na sociedade. Os Simpsons não são apenas uma série de comédia, mas um espelho do comportamento humano, política, ciência e tecnologia. Cada episódio é como uma cápsula do tempo, registrando tendências e pensamentos da época, mas também, possivelmente, antecipando movimentos futuros. É como se a série tivesse um pé no presente e outro no futuro, conectando realidade e ficção de maneira quase profética. E por fim, a maior lição que podemos tirar desse enigma é a importância de observar, analisar e questionar. As previsões dos Simpsons nos lembram que a realidade nem sempre é linear e que coincidências podem revelar padrões mais profundos. O código secreto não precisa ser literal, ele pode estar na forma como percebemos o mundo, como interpretamos tendências e como nos preparamos para o futuro. E talvez, ao estudar essas previsões, possamos aprender a enxergar além do óbvio, antecipando mudanças, compreendendo a sociedade e até nos protegendo de surpresas que pareciam impossíveis. No final, a grande questão permanece: os Simpsons realmente preveem o futuro? Ou somos nós que, olhando para trás, construímos uma narrativa que se encaixa na realidade? Talvez nunca saibamos com certeza, mas uma coisa é certa: cada episódio, cada piada e cada detalhe escondido nos desenhos da família mais famosa de Springfield continuam fascinando milhões ao redor do mundo. E quem sabe nos lembram de que a linha entre ficção e realidade é mais tênue do que imaginamos. Se você gostou dessa investigação, inscreva-se no canal Segredos Revelados. Deixe seu comentário sobre qual episódio você acha que previu o futuro. E ative o sino para não perder os próximos vídeos que exploram mistérios, segredos e enigmas do nosso mundo e da cultura pop.